Olá, seja muito bem-vindo a mais um KSCast. Seja muito bem-vindo você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. Eu me chamo Rubiane Spengler. E o meu nome é Felipe Osmar Krieger e no KSCast edição dessa sexta-feira você irá acompanhar as principais notícias que movimentaram as áreas do direito do trabalho e do direito previdenciário. Então, vamos direto à informação. E a notícia previdenciária dessa semana tem como manchete: INSS e Banco Safra são condenados a pagar indenização por empréstimo indevido. Vamos ver os detalhes dessa notícia. A Justiça determinou a nulidade imediata do contrato de crédito consignado, cancelando de forma definitiva os descontos mensais efetuados sobre benefício previdenciário de morador de Paranavaí, Paraná. A decisão do juiz federal Adriano José Pinheiro, da Primeira Vara Federal de Paranavaí, condenou ainda o Banco Safra a restituir os valores abatidos do empréstimo não autorizado e também ratear com o INSS o valor de indenização de danos morais. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, o autor dessa ação estabeleceu que havia solicitado ao INSS o bloqueio de seu benefício para empréstimo consignado. Contudo, mesmo após ter efetuado esse bloqueio, o INSS autorizou a averbação do empréstimo enviado pelo Banco Safra, que efetuou um depósito de R$ 32.339,94 em sua conta bancária junto à Caixa Econômica Federal. O depósito gerou o contrato com descontos no valor de R$ 833 mensais, descontados em 84 vezes junto ao seu benefício previdenciário. De acordo com os extratos bancários, apresenta até o momento prejuízo de mais de R$ 3.300. Em virtude da utilização de seus dados pessoais para empréstimo não solicitado, não autorizado, pediu indenização pelos danos morais sofridos e bloqueio de empréstimos em seu benefício. Destacou o magistrado em sua decisão que a prova mais contundente da boa-fé do autor e da ausência de interesse de sua parte na contratação do empréstimo é a inexistência de movimentação do valor mutuado e o depósito integral do valor em conta vinculada nos autos. Então, além dele não ter feito a movimentação desse valor depositado, ele fez o depósito em uma conta vinculada ao processo. Ele não fez a utilização do valor, né? Ele depositou em juízo a quantia que foi liberada pelo empréstimo que ele não havia solicitado. E isso foi considerado pelo magistrado uma prova bem contundente de que ele não tinha interesse na contratação desse empréstimo. Com certeza, senão, digamos, não fui eu que contratei, mas já que está aí na conta, vamos utilizar até que se resolva essa situação. Sim, e mostra também que ele tinha controle das movimentações bancárias, né? Porque às vezes acontece da pessoa não entender o porquê desse depósito e às vezes de boa fé também utiliza desse valor. Com certeza. Mas nesse caso ele tinha um controle bem... Sim. Bem atento a respeito das suas movimentações importante, bancárias. Né? Até fica um alerta se entrar um valor significativo estranho, na sua né? conta, né? Desconfie, né? Verifique o que está acontecendo, porque há possibilidade, então, se você tiver um benefício previdenciário, de ter ocorrido uma situação semelhante a essa. Sim, e aqui o magistrado ele destaca que, ora, se o autor sequer utilizou os valores depositados em sua conta e ainda os devolveu de forma voluntária, fica claro que não tinha intenção de contratar o empréstimo,
provavelmente realizado por terceiros na tentativa de obter o dinheiro em seu nome de forma fraudulenta. E analisando o caso, Adriano José Pinheiro viu comprovada a falha do Banco Safra, cujo procedimento mostrou-se nitidamente inseguro e sem critérios, admitindo a contratação de empréstimo bancário de valor considerável pela via telefônica, por WhatsApp, a despeito de diversas circunstâncias suspeitas que poderiam ter sido detectadas pela instituição na comunicação travada com o intuito de realizar o contrato. E sobre o dano moral, o juiz federal entendeu que o autor da ação foi privado injustamente de valor considerável de seu benefício previdenciário, fixando, portanto, a quantia em R$10 mil a ser rateada pelo Banco Safra e também pelo INSS. Determinou ainda que o INSS não realize novos empréstimos consignados incidentes sobre o benefício da parte autora, salvo manifestação expressa. Então, sob pena de imposição de multa no valor de R$1.000 por ato de descumprimento. E essa notícia tem como fonte o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito interessante, muito boa essa notícia, né, para nós verificarmos, né, como as questões podem acontecer, né, pelo que deu para entender aqui. O banco aceitou a contratação do empréstimo pelo WhatsApp, né? Sim, por uma via nada segura, né? Hoje a gente sabe que o WhatsApp não é, assim, um meio mais seguro, porque quantas vezes se utiliza do WhatsApp para realização de fraudes, né? Para clicar em links, para encaminhar vírus, para clonar, né? Então existem muitos casos de clonagem do número, exato, né? Então com solicitação de valores a familiares e tal. E ainda mais nesse caso aqui, como o magistrado destacou, da contratação do empréstimo de um valor bem considerável, mais de R$30 mil, né? E aí também a parcela de um valor também bem considerável que passou a incidir no benefício dele. Sim. E por isso também houve a fixação então de R$10 mil a título de dano moral. Tanto que então esse valor vai ser rateado, né, pelo Banco Safra e pelo INSS, que também pelo que consta aqui, o autor da ação já havia solicitado o bloqueio. Não incidisse nenhum empréstimo. Exato, que não incidisse nenhum empréstimo no seu benefício, e o INSS teve negligência nessa parte também. Exatamente. Uhum. E qual é a notícia trabalhista, doutor? Vamos então à notícia trabalhista. E a notícia trabalhista dessa semana, ela foi extraída do TRT da 2ª Região, e ela diz respeito a uma gestante que foi dispensada e recusou a reintegração ao emprego. Sim. E nessa situação, então, o juiz entendeu que ela não teria direito à indenização do período estabilitário. Olha só. Vamos verificar, então, os detalhes dessa notícia, né? Pois, como nós sabemos, a gestante, ela possui estabilidade no emprego, né? Desde a confirmação do parto, né, até o nascimento, e ainda após isso são 5 meses que ela tem direito então à estabilidade da gestante. Então vamos ver o que aconteceu aqui, que não houve então a condenação da empresa ao pagamento dos valores, mesmo no caso de dispensa. O que foi que levou o juízo então a entender que nesse caso a gestante não tem direito à indenização. Então, a gravidez garante, então, o direito à estabilidade no emprego ou a uma indenização no caso de dispensa. Então, se a empresa optar por manter a dispensa, né, ela é obrigada a indenizar esse período com o pagamento dos salários. Uhum. As garantias, no entanto, não são válidas caso a trabalhadora recuse a oferta de reintegração ao emprego de seu empregador. O entendimento é da 3ª turma do TRT da 2ª Região, e ao analisar o recurso e confirmar a decisão do juízo de origem. No processo em questão, então, a auxiliar de produção de uma empresa de plásticos, ela foi dispensada em 25 de fevereiro de 2022.
antes do fim do aviso prévio. No entanto, ela tomou conhecimento de uma gravidez de 4 semanas e 4 dias. Ao saber disso, o empregador enviou então à trabalhadora um termo de cancelamento da rescisão contratual e convocou a trabalhadora para o retorno ao trabalho. Então, assim, aqui dá para ver que a empresa ela já se movimentou assim que ela soube que a empregada estava gestante, ela se prontificou de cancelar então a rescisão do contrato e pediu para ela retornar ao trabalho. A gestante, no entanto, se recusou a retornar pelo fato de já ter sofrido aborto anteriormente e alegou que a atividade desempenhada a colocaria em risco, pois envolvia agachamento e carregamento de peso. Mas em audiência realizada em maio de 2022, a empresa renovou a possibilidade de retorno ao trabalho na mesma função, mas garantindo a ela que não realizaria atividades arriscadas. A auxiliar reiterou em juízo, então, que não aceitaria o retorno, mesmo com o parto previsto para novembro de 2022. Ao negar, então, a possibilidade de indenização pelo período estabilitário, a desembargadora relatora Mércia Tomazinho explica que o empregador não pode também ser responsabilizado por ato da empregada que inviabiliza o cumprimento da estabilidade que lhe é legalmente conferida, mormente quando comprovada a intenção da empresa em cumprir o ditame legal mediante a oferta de reintegração de emprego. A empregada tentou argumentar ainda que seria destratada caso aceitasse a voltar ao posto ao qual fora dispensada, mas a magistrada não considerou o argumento por estar em um plano hipotético e defendeu que a oferta da empresa de evitar atividades de risco mostrou sensibilidade à gravidez e ao momento enfrentado. Então, como nós verificamos aqui, a empresa ela tomou as medidas cabíveis, né? Ela propôs a reintegração ao emprego e reiterou então novamente essa situação em audiência, né? Perante o juiz, garantindo, né? Inclusive que ela não estaria exposta a atividades de risco, situação que ficaria constando em ata e se caso viesse a ocorrer o descumprimento dessa medida, novamente ela poderia ingressar ou comunicar ao juízo, recorrer ao judiciário para retornar então a sua dispensa, né, ou que fosse então indenizada, né, ao invés de ser reintegrada ao emprego. Mas como ficou demonstrado aqui, ela não queria retornar, né? E nessa situação, então, a decisão foi acertada, né? Porque é uma garantia da empregada ter o seu direito à estabilidade, ou seja, não ser dispensada pelo fato de estar grávida, que isso sim seria uma discriminação à trabalhadora, mas aqui ela deixou bem claro que era ela, então, que não gostaria de retornar ao trabalho, né? Sim, a gente sabe que talvez o melhor meio para ela seria retornar ao trabalho e, sendo realmente uma gravidez de risco, ela poderia recorrer ao INSS para buscar um auxílio-doença, né, um benefício por incapacidade temporária. Não é possível exigir da empresa que cumpra essa função do... Exatamente. Se fosse uma gravidez de alto risco, né, ou de risco, então ela poderia buscar um benefício previdenciário do INSS e aí ela não precisaria trabalhar, né? Se esse realmente fosse a questão que estava ali impedindo de retornar ao trabalho, né? Claro, sim, talvez, como ela disse aqui, ela temia que seria... Sofreria perseguição dentro da empresa pelo fato de ter já entrado com uma reclamatória, né? Sim. Mas aí, se isso viesse a acontecer, ela poderia ingressar novamente pedindo uma indenização. Então, assim... É que se trata também de uma escolha muito pessoal da mãe, né? Exato, da gestante nessa exatamente. situação, que às vezes também não está disposta a se submeter a essas questões e às vezes viu como melhor opção afastar-se da empresa, né? Sim.
Mas aqui ela estava buscando as duas coisas, né? Ainda assim, ela queria a indenização pelo período estabilitário. Sim, mas é muito esclarecedor, né? São situações assim que tanto a empresa quanto o empregado precisam ficar atentos, né? Quando se trata de estabilidade provisória do emprego, existem requisitos para que isso seja garantido. A estabilidade, ela é um direito, mas a empregada também tem os seus deveres, né? Então, ela deveria ter retornado ao trabalho, como ela deixou bem claro que ela não queria, né? O fato de ela poder sofrer alguma perseguição não ficou demonstrado, né? Se isso já vinha ocorrendo, aí ela não se desincumbiu, então, de fazer essa prova em juízo, né? Ela deveria ter demonstrado que já houve perseguição com outras trabalhadoras nesta empresa, ou estava já ocorrendo assim que souberam que ela estava grávida, então essa situação não ficou demonstrada e por isso, então, ela não teve direito à estabilidade, né? O direito da estabilidade dela, então, não estava acima de qualquer situação, né? Ela precisava também cumprir com esses requisitos. Sim. E você, então, que está aí acompanhando o KSCast, fica por dentro das informações previdenciárias e também trabalhistas e fica por dentro desses detalhes também que são importantes, pois todos, às vezes, quem sabe, já sabiam que existe o direito, então, à estabilidade da gestante, mas nesse caso aqui, como ficou demonstrado, então, que ela optou por não retornar ao trabalho, então ela também não teve direito a essa estabilidade. E só quem acompanha o KSCast fica por dentro dessas informações, né, doutora Rubiane? Isso mesmo. Então, nos acompanhe também em todas as nossas redes sociais, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Esse é um compromisso nosso também. Esse é o objetivo do nosso KSCast, né? Isso mesmo. Então, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.